Acho que nem dá para chamar de corrida exatamente o que a gente teve no GP de Mônaco nesse domingo. Charles Leclerc lá na frente controlando seus pneus, controlando principalmente a diferença para o George Russell e evitando assim que todos os seus rivais mais próximos tentassem alguma coisa diferente na estratégia. Ele conseguiu. Ninguém fez nada de diferente e Charles Leclerc finalmente venceu o GP de Mônaco. Acho que ele não está nem aí se foi uma corrida monótona. Eu sou Juliane Serrazoli, eu sou jornalista que cobre a Fórmula 1 em loco. Já estou na minha 14ª temporada, estava lá em Mônaco e trago aqui todos os detalhes dessa corrida para vocês, baseado nas perguntas que vocês enviaram no meu Instagram, no MyF1Life. Se você quiser participar, está convidado depois, convidada também. Depois da corrida, eu deixo sempre nos stories uma caixinha de perguntas e vocês fiquem à vontade. Então, o que a gente tem no menu Decidiu Responde do GP de Mônaco, e agora o campeonato vai ser assim, com vários vencedores, se tem alguma chance de alterar o traçado de Mônaco, se tem alguma chance de alterar os pneus, por que os pneus duraram tanto nessa corrida. A atualização da Red Bull é o problema central, é por isso que o carro se tornou mais difícil para os pilotos acertarem, se algum fotógrafo se feriu no acidente com o Pérez, como foi todo aquele processo de bandeira vermelha, a ordem que eles escolheram, como é que funciona tudo isso nas regras, por que a FIA não puniu o Magnussen, é o Alonso, o que está acontecendo com o Alonso, fora do top 10 num GP que ele poderia ter vencido no ano passado, e o Ocon vai para o GP do Canadá, não vai para o GP do Canadá, a quantas anda essa história? Então vamos lá, a pergunta que mais se repetiu foi sobre o campeonato, de novo, né? Teremos um campeonato? Lembra que no último Ju Responde eu falei, olha, me pergunta na Espanha, porque eu continuo te dizendo, me pergunta na Espanha. Não dá para falar por o resultado de um GP de Mônaco que vai ter o campeonato, um GP bastante específico. A próxima etapa no Canadá também é uma etapa pegadinha, que não é geralmente o melhor carro ao longo da temporada, que vai ser bom no circuito de Villeneuve lá no Canadá, mas em Barcelona, sim. O que a gente não viu ainda é qual é a realidade nessa disputa entre as equipes, entre os pilotos também, depois do upgrade da McLaren e depois do upgrade da Ferrari também. A Red Bull tem um upgrade, vou falar mais adiante sobre isso, eles fizeram nesse meio tempo também, eu estou falando aí de Miami, de Imola e de Mônaco também, mas o deles é bem menor, né? Os upgrades mais significativos vêm de McLaren e de Ferrari, que deram saltos importantes. Agora é uma questão de saber o quão grande é esse salto. Mas é claro que a gente já está vendo um campeonato diferente do que a gente viu nas últimas temporadas. E de onde vem isso? Tem a melhora da McLaren, tem a melhora da Ferrari e tem uma Red Bull que sempre teve problema para andar em circuito que você tem que atacar muito a zebra, circuito que é ondulado, circuito que tem curvas com cambagens diferentes. Eles sempre tiveram uma vantagem menor nesse tipo de circuito. Acontece que na última temporada o Fred Vasseur calcula que eles tinham na manga 4 a 5 décimos por volta num ritmo de corrida. Uma coisa fundamental que eles tinham era que o ritmo de corrida deles continuava muito forte com o pneu bastante usado, era essa a grande diferença. E o grande ponto fraco do carro da Red Bull era essa questão a suspensão ela não funcionar tão bem, não responder tão bem quando você tem que atacar a zebra e ondulação. Acontece que tendo esses 4, 5 décimos na manga, isso não aparecia nos resultados. Então, a vantagem deles nesses circuitos era menor, outras equipes poderiam até sonhar em vencer, mas não conseguiam porque a vantagem ainda era grande. O que está acontecendo agora é que eles continuam com os mesmos problemas, não conseguiram resolver e os outros resolveram os problemas deles. Então a McLaren comprovou nesse GP de Mônaco que as dificuldades que eles tinham com curvas de baixa velocidade foram embora, né? Se foi bem em Mônaco é porque foi embora. E a Ferrari, já há algum tempo, comprovando que o ritmo de corrida, a maneira como eles conservam os pneus, está muito melhor esse ano. Então a gente tem essas duas coisas acontecendo, mas falar em ter um campeonato
é uma coisa que a gente só pode discutir começando em Barcelona, e eu acho que é um triple header, são 3 provas, Barcelona, depois Áustria, depois Inglaterra. Ali, se a Red Bull não estiver muito bem nessas 3 corridas, aí sim é uma resposta positiva para essa pergunta. Alguma chance de alterarem o circuito de Mônaco para conseguir renovar o contrato? Então, o contrato do GP de Mônaco ele vai até o final do ano que vem. E sim, a Liberty está fazendo muita pressão em cima de Mônaco para fazer alguma alteração no circuito. O que eles estão tentando no momento? Eles já tentaram fazer com que houvesse uma mudança na saída do túnel, não é possível, e agora a campanha é para fazer uma mudança ali nos S's da piscina. Resolveria? O que eles querem? Eles querem que eles construam algo que vai mais para dentro ali do porto, para dar mais espaço nos S's da piscina para ter carro lado a lado ali. Isso resolveria? Não é o melhor lugar para se arrumar um ponto de ultrapassagem em Mônaco, mas é pensando no que seria uma reforma viável versus vamos tentar alguma coisa, é essa pressão que eles estão fazendo. E essa coisa de Fórmula 1 sem Mônaco, na era Liberty, é uma coisa que já foi discutida várias vezes e que não é uma coisa de outro planeta, não. Eles querem manter, sim, mas tudo que eles conseguiram nos últimos anos, que Mônaco pagasse para fazer a corrida, que Mônaco deixasse a Fórmula 1 fazer a sua própria transmissão, aquela coisa de não ter o treino livre na quinta-feira, ter na sexta-feira, tudo isso foi feito com a pressão assim, olha, vocês podem sair do calendário sim, isso não é uma ideia de louco não. E se é só pressão ou não, tá funcionando e eles vão manter isso. Tem outra coisa também, os carros eles não precisam se adequar a Mônaco, mas tem um grande problema hoje em dia, é o tamanho dos carros, e a Fórmula 1 vai cuidar disso em 2026, as dimensões dos carros serão menores. Então, talvez 2025 seja o último ano de um grande sofrimento aí em Mônaco, mas eu sempre digo, Mônaco, assiste a classificação, assiste o sábado. Acho que cada corrida tem a sua particularidade. Não adianta nada a gente ficar reclamando das mesmas coisas. Mônaco, até quando os carros eram bem menores, era já uma corrida bastante monótona. Então, assiste o sábado, é incrível o sábado, é muito melhor do que inúmeros outros sábados ao longo da temporada, e saiba que no domingo vai precisar acontecer alguma coisa extraordinária para a corrida ser boa. Se um jogo de pneus dura uma corrida inteira, eles não deveriam rever as regras de pit ou de compostos? Primeiro a gente tem que entender, não é que o pneu, claro que o pneu durou a corrida inteira, que eles não precisaram trocar, mas ele durou a corrida inteira a duras penas, com eles andando num ritmo muito, muito lento. E isso só pode ser feito em um circuito muito travado como o Mônaco. Então é uma coisa bastante específica. Se o Leclerc inventa no próprio GP do Canadá, andar tão lento quanto ele andou para fazer o pneu durar a corrida inteira, todo mundo vai passar ele. Então é uma coisa que tem a ver com a dinâmica do GP de Mônaco, isso acontece também no GP de Singapura. Então a gente tem um campeonato tão longo, eu não vejo problema em você ter desafios diferentes em cada etapa, não ter exatamente a mesma coisa. Em Mônaco a gente sabe que o desafio é a classificação, o desafio não é tanto o ritmo de corrida. E também teve outro motivo, eles estavam tão lentos e, por conseguinte, conseguiram ir até o final da corrida também, porque o Leclerc ele não estava só pensando no pneu dele para fazer o ritmo que ele estava fazendo. O ritmo que ele estava fazendo era para ficar certinho 20 segundos na frente do George Russell. Ele não podia deixar abrir mais porque 20 segundos era o número mágico aí para um piloto. Piastri, por exemplo, estava 2 segundos atrás dele a corrida inteira. Se essa diferença do Leclerc para o George Russell abrisse para 22, aí abriria a janela para o Piastri arriscar e fazer uma parada. Seria mais o caso do Norris, porque o Norris era o último dessa fila, nesses 4 primeiros. O que realmente o Leclerc não podia deixar era que o Norris tivesse 20 segundos para o George Russell. E ele fez esse ritmo o tempo inteiro. E aí, porque o Russell estava com o pneu médio,
o Russell teve que andar muito, muito, muito lento. Então isso também afetou o ritmo do Leclerc. Então não era só uma questão de cuidar de pneus. Porém, tem umas ideias muito legais para Mônaco, porque a única coisa que acontece em Mônaco, já que não dá para ultrapassar com esses carros tão grandes, uma coisa que poderia ser feita em Mônaco é, especificamente nessa corrida, exigir 3 compostos diferentes. Por exemplo, fazer algo para movimentar mais nos boxes, porque é isso que vai movimentar a corrida de Mônaco se não tiver uma chuva, né? A chuva não dá para controlar. E aí, também por esse motivo, essa corrida foi tão monótona, né? Porque a única coisa, o Alonso falou muito bem, ele falou, a única coisa que acontece na corrida em Mônaco é o pit stop. Nessa corrida não teve pit stop. Aí deu para entender muito bem, né? E também uma outra coisa, algumas pessoas criticando essa regra da bandeira vermelha, né? De poder trocar o pneu. Isso é uma coisa de segurança, né? Porque tem vários cenários em que pode acontecer uma bandeira vermelha. E pode acontecer de estar mais para o final da corrida e ser perigoso depois uma relargada com o pneu muito desgastado. Principalmente se você está numa condição mais difícil de pista, né? Imaginando momentos em que pode haver uma bandeira vermelha. Mas, às vezes, essa bandeira vermelha, dependendo do circuito, ela vai acabar totalmente com a corrida. Mas às vezes ela vai melhorar muito a corrida tendo essa bandeira vermelha e tendo a oportunidade de trocar o pneu. Então é uma coisa que não tem uma resposta certa, assim, não, essa regra é um absurdo. Realmente, no domingo, essa regra não funcionou, mas em outras situações ela funciona assim. Essa atualização da Red Bull tornou o carro impossível de pilotar. Realmente foi depois da atualização que eles começaram a sofrer mais, porém, o que a equipe enxerga é que não é a atualização e sim o tipo de pista que eles encontraram. Então, Imola e Mônaco, 2 pistas em que você precisa atacar bastante as zebras. E aí as suspensões, eles estavam deixando a suspensão o mais mole possível para o tipo de suspensão, para toda a dinâmica do carro que eles têm, e mesmo assim o carro, o Verstappen falou, né, parecia um kart, parecia que eu estava pilotando sem suspensão nenhuma. Então é uma questão que não parece ser tão aerodinâmica, e sim uma questão mais mecânica. Muito embora os carros estejam ficando cada vez mais rápidos, até mesmo o carro da Red Bull que está evoluindo menos, está ficando mais rápido. Em relação ao Mônaco do ano passado, eles estão 1 segundo por volta mais rápido. E isso muda a dinâmica das forças na suspensão. Então talvez a Red Bull precise pensar em uma outra solução para a sua suspensão e não só pensar numa solução em termos de acerto do carro. Que eles estão falando que no momento eles não sabem mais o que fazer com o acerto do carro nesse tipo de pista para fazer o carro render bem. E uma outra coisa especificamente de Mônaco, que o Helmut Marko comentou, é que eles não tinham uma correlação boa entre o simulador e a pista. Então, o acerto que o simulador mostrou que era o melhor para a pista e a pista, porque eles não estavam conseguindo simular bem as ondulações e as zebras de Mônaco. Isso pode ter um motivo específico desse ano, porque foram alteradas as superfícies de algumas partes na pista e não foi feito um escaneamento, que geralmente são 2 empresas só que fazem um escaneamento muito completo de como está a superfície e manda esse resultado para as equipes inserem isso nos simuladores. E eu estava conversando com o diretor técnico da Aston Martin, que ele me explicou que isso não foi feito esse ano, não deu tempo de fazer, então ninguém recebeu isso. E talvez isso tenha atrapalhado especialmente a Red Bull em não saber como estava exatamente a superfície da pista. Algum fotógrafo se feriu no acidente do Pérez? Sim, eu conversei com um fotógrafo, eu só o conheço de vista, não conheço por nome, um fotógrafo italiano, que ele estava depois da corrida mostrando os machucados dele, estava com alguns, acho que uns 5 esparadrapos na perna em vários lugares, assim, algumas marcas de que alguma coisa bateu, e ele estava mostrando como se fosse ferimento de guerra, assim, todo assim, olha isso aqui, não foi nada.
que aconteceu, que ele estava contando, é o seguinte: parte da asa dianteira do Pérez, ela meio que se enfiou no meio do guardrail, então ela foi no lugar onde ele estava. E ele falou, eu consegui tirar as fotos, e aí eu senti que alguma coisa veio em mim e eu me joguei no chão. E aí ele foi pro centro médico e ficou lá desesperado falando, me libera, porque a Ferrari vai ganhar. Um fotógrafo italiano, né? A Ferrari vai ganhar, eu preciso voltar para trabalhar. E voltou, estava trabalhando no final da corrida. Então, de todo o mal que poderia acontecer num acidente que não foi tão forte em termos de força G, mas que voou peça para tudo quanto é lado, realmente tudo funcionou como deveria. Em caso de bandeira vermelha, é considerado onde houve o acidente, onde está o líder no momento da batida. Acredito que essa pergunta tem a ver com onde estão posicionados os carros, né? A linha de referência chama a linha de Safety Car 2, que é logo na saída do pit, não na saída do pit lane, mas é quando acaba aquela linha que os pilotos têm que seguir por dentro da linha quando eles estão saindo do box. Logo ali depois sempre tem uma linha que é a linha do Safety Car, essa linha 2, a linha do Safety Car 1 é na entrada do pit lane antes do final da volta. E aí, o que acontece são duas coisas curiosas. Uma corrida só é considerado que uma corrida foi dada a largada e a corrida está valendo depois que todo mundo passa essa linha do Safety Car 2. Então, se tivesse acontecido o acidente e tivesse alguém atrás dessa linha, eles iam largar de novo e não ia ter essa história de bandeira vermelha, trocar o pneu e tudo mais, que a corrida não teria começado. Um outro detalhe é que quando tem uma bandeira vermelha, a posição que é considerada é a posição em que os pilotos estavam nessa linha de Safety Car 2. Então são dois usos importantes dessa linha e que muita gente não sabe e acaba dando confusão, né? Por isso que teve um pouco de confusão quando eles foram relargar. Porque o Carlos Sainz lá na frente ele já tinha perdido a posição. Mas isso foi bem depois dessa linha de Safety Car 2. Por que a FIA não deu punição para o Magnussen mesmo com a batida? Não era para ele ter levado uma suspensão? Bom, essa é mais difícil de explicar, porque a gente teve um incidente logo ali, curva 4 da pista. Isso foi considerado que estava no começo da corrida, né? Porque os comissários são mais lenientes com acidentes que acontecem logo no começo da corrida, e depois lá para frente, na mesma volta, o Ocon tem aquele toque com o Pierre Gasly e ele é punido com 10 segundos, que depois virou 5 posições no grid. Então, não sei se os pilotos sabem muito bem quando já está liberado, quando está liberado e os comissários não vão fazer muita coisa, e quando já não está liberado. Uma outra coisa, esse incidente do Ocon, ele foi 100% culpa do Ocon. Ele estava bem longe quando ele foi tentar mergulhar por dentro em um lugar em que geralmente não dá. O caso do Magnussen é com certeza mais culpa dele, mas o Pérez também, ele olhou e ele acreditou que o Magnussen ia tirar o pé. Não acho que é culpa do Pérez, mas eu imagino pelo texto da decisão do Ocon, que ele fala com certeza 100% culpa do Ocon, eles não conseguiram determinar isso no caso do Magnussen. Eu achei totalmente culpa do Magnussen, mas estou tentando entender o ponto de vista dos comissários. E tem essa questão também, que sabe-se que primeira curva você meio que pode fazer o que você quiser, é muito difícil você levar uma punição. Agora, quando acaba essa coisa de começo da corrida, você pode fazer o que você quiser, não é bem assim, né? Eles não vão ser tão duros com punições, aí eu não sei se os pilotos têm essa clareza de quando acaba isso e quando começa a valer de verdade as regras aí de ultrapassagem e de pilotagem e tudo mais. Minha mãe é fanática pro Alonso, né? Geracional já, Fernando Alonso. E ela quer entender o que está acontecendo com o Fernando Alonso. Realmente, o Alonso, especificamente nessa corrida, o problema dele foi a classificação. Os dois pilotos da Aston Martin foram soltos no meio do trânsito para fazer a preparação dos seus pneus, não prepararam o pneu muito bem, não conseguiram extrair o máximo do carro na classificação.
Foi um problema para os dois. Depois na corrida, o Alonso até foi um dos pilotos que conseguiu se recuperar um pouco em relação à posição de largada dele. Mas realmente o Alonso, eu era voto vencido no ano passado, agora eu não sou mais. Porque eu já no ano passado eu estava achando que ele estava cometendo mais erros do que o Alonso geralmente comete. Porque o nível dele sempre foi muito alto. E eu achei que ele estava dando falhando mais do que ele costuma falhar. E nesse ano, mais ainda. E eu sei que dentro da equipe já há uma divisão, já há algum tempo, desde que eles estavam discutindo a renovação do Alonso, ou talvez trazer o Carlos Sainz para a equipe, ou já há uma divisão de gente que acha que o Alonso já não está andando tão bem quanto no passado e que talvez seja a hora de aposentar o capacete. Mas assinou um novo contrato, vamos esperar que ele suba de novo de nível, né? É claro que para um piloto como Alonso ver a equipe decaindo, como a Aston Martin vem decaindo nas últimas corridas, os upgrades que eles trouxeram não estão funcionando para o carro, é uma coisa que deve dar uma desanimada também, mas é uma coisa para se ficar de olho mesmo, que não foi só em Mônaco. Ele, nas últimas corridas, está andando inclusive mais lento que o Lance Stroll, o que em algumas sessões, o que não é nada comum. E fechando aí também ali nessa região do pelotão, o Ocon, ele pode ser substituído no GP do Canadá? Que história é essa? Bom, a Alpine estava andando muito bem em Mônaco e era para eles terem colocado os dois carros no top 10. E isso, o Ocon ficou fora do top 10 e o Gasly entrou. E para a corrida, eles tinham regras claras de que um não poderia atacar o outro. Eles estavam largando um perto do outro e havia essa preocupação. E aí o Ocon vai lá e desrespeita essa regra. Claro que o Bruno Famin, que é o chefe da equipe, estava revoltado. Ele foi entrevistado pelo Canal Plus, pela TV francesa, durante a bandeira vermelha. Então, era quando estava tudo acontecendo e ele estava revoltado e falou assim, olha, não vai ficar por isso não, vai ter consequências sim. E aí as pessoas começaram a fazer leituras de quais poderiam ser essas consequências. O sangue acalmou e tudo mais, mas ainda assim o Bruno Famin ele quer que alguma coisa aconteça com o Ocon, não só que seja uma punição de 5 posições na próxima corrida. Ele desrespeitou uma regra interna de um não atacar o outro, desperdiçou que poderia ser 2 pilotos no ponto para a Alpine. Naquele momento seria um pouco difícil de pensar nisso, mas já era um final de semana em que eles achavam que eles poderiam pontuar com os 2 carros, já vinha de uma decepção na classificação e aí acontece isso na corrida. O que seria essa punição? Pode vir desde uma coisa no bolso dele, ou alguma multa, ou alguma coisa parecida com o que o Toto fez na Mercedes, com o Hamilton e o Rosberg, para eles pararem de bater, porque realmente é uma dupla que desde o começo, quando foram anunciados, todo mundo sabia que não ia dar certo, eles não se dão bem, e o temperamento dos dois, e especialmente do Ocon, não ajuda nessa situação. Quando aconteceu o acidente, eu estava assistindo as primeiras voltas da corrida nos S's da piscina, junto com um dos jornalistas franceses mais experientes que tem, e ele viu assim, falou, não acredito, Esteban não tem jeito, ele tem que ir embora. Então essa é a mentalidade ali dos franceses, perderam já a paciência com o Esteban Ocon. É uma dupla que não vai ficar para o ano que vem e se continuar nessa toada, vai saber se eles terminam a temporada, porque realmente o Bruno Famin não está nada contente com esse tipo de atitude do Ocon. E falando em Alpine, o que eu ouço várias vezes, que eles estão de olho no Guan Yu Zhou. No Zhou para tentar capturar aí o mercado chinês, eles estão avaliando se é uma boa, se vale a pena, depende de se realmente o Gasly for ficar, porque parece que a situação do Ocon está bastante difícil por lá. Esse é o Ju Responde do GP de Mônaco. Semana que vem não, daqui a 2 semanas eu volto com mais falando sobre o GP do Canadá. Deve ser outra corrida interessante, uma outra corrida em que a Red Bull vai sofrer para atacar as zebras. Vamos ver o que acontece. Tchau, tchau.